Os israelitas tiveram saudades do Egito por causa da comida. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por causa da comida. Paulo escreve a respeito de alguns cujo Deus é o ventre. Mas muitas vezes nós não temos percebido o quão delicado a relação com a comida pode ser, assim como com o dinheiro. Embora a Bíblia não diga que o dinheiro em si seja errado, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algo que não é errado em si pode exercer um fascínio, uma atração comprometedora na nossa vida. Mas a verdade é que nosso Senhor não apenas resiste à proposta de Satanás. Qual era a proposta? Se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Particularmente, não creio que o diabo estava tentando Jesus a comer, mas porque ele sabia que o jejum havia sido terminado de forma bem-sucedida e que agora havia fome. Ele tenta facilitar ou acelerar o processo. E a tentação não era para se comer. A tentação é para que Jesus abrisse mão do seu lado humano e usasse aquilo que ele tinha aberto mão primeiro para vir habitar entre nós, viver como homem, o seu poder divino. Para que Jesus fosse o substituto perfeito, era necessário que ele tivesse vivido toda a sua vida e existência aqui na terra como homem e não como Deus. Nesse momento, Satanás explora o que poderia ser, na perspectiva dele, um momento de vulnerabilidade para tentar conseguir que Jesus quebrasse um princípio. Nosso Senhor, diferente do primeiro Adão, ele não apenas resiste à proposta, mas ele rebate, citando um texto de Deuteronômio 8, que está lá nos versículos 2 e 3. E a Bíblia diz no verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós não temos apenas uma resposta que demonstra que Jesus usou a palavra para triunfar sobre Satanás e uma proposta maligna, mas nós temos uma extraordinária lição. O que é que significa viver não só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus? O que alguém nesse estado da fome mais profunda, que é quando o estado de inanição está começando, dizer, eu me recuso a aceitar sua proposta, Satanás. O que mais do que o desespero pelo alimento natural, existe dentro de mim um profundo compromisso com o alimento espiritual. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Fome de quê? E eu e você precisamos levar em consideração algumas verdades. A primeira delas é que nosso Senhor claramente deixa evidente que existem dois tipos de alimento. Não é só o pão, e quando ele fala pão, ele não está apenas se referindo àquele alimento feito do trigo, mas de uma forma geral, aquilo que nos sustenta. Mas quando ele fala da palavra de Deus, ele também a apresenta como um alimento. Então nós temos alimento natural e espiritual. Mas nosso Senhor também aplica nos seus ensinos, e não só nessa declaração, tanto a questão de fome como de saciedade, ligada não só ao alimento natural, mas também ao alimento espiritual. Então, em primeiro lugar, eu quero discorrer sobre os dois tipos de alimento. Em segundo lugar, eu quero discorrer sobre fome e saciedade, não só ligada ao pão natural, mas ao espiritual. Para só em terceiro lugar, então dar a volta e chegar onde eu quero. E eu quero fazer uma relação disso tudo com o papel e a importância do jejum, algo que Deus quer resgatar na nossa geração, ou talvez de uma forma sem precedentes na história da igreja. Em terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com você o poder da abstinência. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de gente faminta por Ele. Uma geração de gente sedenta da sua presença. Uma geração de pessoas com profunda fome pela sua palavra. E nós precisamos entender a importância que isso tem. Então eu quero que você me acompanhe por gentileza nessa construção. Vou começar em primeiro lugar destacando os dois tipos de alimento, baseado no que Jesus diz, o ser humano não viverá só do pão natural, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o pão espiritual. Assim como o alimento natural é essencial à nossa subsistência, o alimento espiritual também é. Apesar de muitos crentes o negligenciarem. Porém, o que eu e você precisamos entender quando distinguimos os dois tipos de alimento, não é só saber que existem os dois e que o nosso ser integral precisa dos dois tipos, mas é entender que muitas vezes o alimento natural pode de alguma forma
concorrer com o espiritual. Quando Jesus está dizendo, olha, o homem não vive só disso, mas também disso, ele não está excluindo o pão natural. Não está dizendo que ele não pode mais ser parte da nossa alimentação. Mas ele está dizendo que nós não podemos viver só em função desse. Porque há um fascínio, há uma atração, há uma distração por trás desse território que muitas vezes nos ofusca e nos prejudica em relação à percepção da importância do outro. Então me deixe citar algumas declarações de Jesus. A primeira delas, em Lucas 21, verso 34, eu vou ler na tradução brasileira. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Quando Jesus pede guardai-vos, obviamente, isso na Nova Almeida Atualizada ficou como tenham cuidado. Ele está dizendo, é uma área para a qual vocês precisam ouvir a minha advertência. Prestem atenção, vigiem, fiquem espertos. E ele está dizendo que o excesso no comer e no beber pode deixar o coração, e aqui o coração não é o órgão que bombeia o sangue, ele está falando sobre o aspecto espiritual, pode deixar o coração pesado, sobrecarregado. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus diz que a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando nessa alegoria Nosso Senhor diz que uma parte da semente caiu entre espinhos, Ele diz que os espinhos cresceram. E o problema dessa desgraça chamada espinho é que se você não arranca, ele cresce. E quando cresceram, sufocaram a palavra. Ou seja, existem coisas que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida. E Cristo denominou isso em 3 aspectos. Ele diz, primeiro as preocupações, segundo as riquezas, terceiro os prazeres da vida. Vamos começar com as preocupações. O que é a preocupação primária, número 1 do ser humano? O que faz a maioria dos brasileiros, vamos falar no contexto do país, levantar para trabalhar? A necessidade de sustento, preservação, fome. A necessidade de botar comida na mesa. Quando conseguimos ir além do modo de sobrevivência, e boa parte da parte de baixo da pirâmide vive nela, quando falamos em termos estatísticos, proporcionais da quantidade de habitantes do estado de vida material, na perspectiva da avaliação de ganho, a maioria vive apenas para garantir a sobrevivência. Mas quando alguém consegue romper isso, passar para aquela metadezinha de cima, que é bem menor, ele começa agora a lidar com a segunda coisa que Jesus destacou, as riquezas. Agora não é mera sobrevivência. Isso não significa que ele não tem preocupações, mas suas preocupações mudam. As preocupações iniciais eram como ganhar, agora a segunda é como preservar, como gastar. Mas de qualquer forma ele fala de uma terceira, que se chama os prazeres. E desde os primórdios da humanidade, você não vai encontrar em nenhuma cultura festa que não seja regada a comida, bebida e música. Esses 3 sempre estarão lá.